Olá, meus queridos, tudo bem? Em nossa aula de hoje aprenderemos sobre tipos de sujeito e predicado. Vamos lá? Sujeito e predicado. Bom, os tipos de sujeito são simples, composto, indeterminado, desinencial ou oculto, oração sem sujeito ou inexistente, e os tipos de predicado são predicado verbal, nominal e verbo nominal. Bom, os tipos de sujeito. Simples, quando ele tem uma palavra como núcleo. No caso aqui, a linda mulher chegou cedo. O núcleo do sujeito é a palavra mulher. Composto, duas palavras como núcleo. Duas ou mais até. Então, menino e menina chegaram cedo. Nesse caso aqui, menino e menina são os núcleos do sujeito. Indeterminado, eles, né? Então, ele aparece escondido no verbo. Geralmente, ele ou eles. Então, vende-se, casas, chegaram cedo à festa, não se sabe quem chegou. Mas o sujeito, nesse caso, ele é indeterminado por isso. Sujeito oculto ou elíptico. Nesse caso, eu sei quem foi, só que ele não aparece no verbo. Ou ele não aparece na frase. Então, eu, tu, ele, nós e vós. Eles estão, na verdade, escondidos no verbo. Então, chegamos cedo à festa. O sujeito não aparece, mas eu consigo identificar quem chegou. Inexistente ou uma oração sem sujeito. Fenômenos da natureza. Então, choveu muito ontem. O verbo haver significando existir e também o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Então, havia muitas pessoas lá. Faz 2 anos. Na oração sem sujeito, ou chamada inexistente, ela é formada apenas por predicados, né? Como nós já vimos, o sujeito é inexistente, nos quais aparecem verbos impessoais. Esses verbos impessoais, eles podem exprimir fenômenos da natureza, como choveu pouco no último mês de março, anoiteceu rapidamente, ou até mesmo os verbos estar, fazer, haver e ser, indicando tempo ou fenômeno natural. Então, está cedo, faz muito frio na Europa, há meses não vejo sua prima, são 2 horas da tarde. O verbo haver, expressando existência ou acontecimento, também vai ser um tipo de sujeito inexistente. Então, há boas razões para suspeitarmos dele, houve vários bate-bocas durante a assembleia. Agora, vamos aos tipos de predicado. Como vimos, o predicado, os tipos podem ser verbal, nominal ou verbo nominal. No predicado verbal, vamos ter um verbo de ação, um verbo nocional. No predicado nominal, vamos ter um verbo de ligação, né? Que ele serve simplesmente como elo. E no predicado verbo nominal, nós vamos ter essa junção desses dois tipos de predicados. Então, vamos ver como fica. A aluna apareceu. Predicado verbal, por quê? Porque o verbo aparecer é um verbo nocional, ou seja, um verbo de ação. Embaixo, a aluna pareceu cansada. Então, aqui nós temos o predicado nominal, porque pareceu é um verbo de ligação. E embaixo nós temos a condensação. Então, a aluna apareceu cansada. Veja aí que temos o verbo apareceu, que é um verbo de ação, mas cansada, que é o predicativo do sujeito. Então, é a junção mesmo dos dois e, por conta disso, predicado verbo nominal. Bom, o predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito, certo? Quando há sujeito. Na oração sem sujeito, o predicado vai ser, então, toda a oração. O predicado sempre tem a presença do verbo, tá bom? Então, os tipos são, como vimos, predicado verbal. Essa formação se dá com sujeito mais verbo de ação, né? Então, um exemplo, todos correram atrás da bola do jogo. Nesse caso aqui, correram o verbo de ação. Predicado nominal, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo. Então, nunca fomos tão felizes como agora. Nesse caso aqui, fomos é o verbo ser. Então, ele é um verbo de ligação, por conta disso, o predicado é nominal. Nesse caso aqui, nós vamos ter o sujeito, mais o verbo de ação, mais o predicativo. Nesse caso aqui, o predicativo ele pode ser do sujeito e o predicativo do objeto. Se o predicativo fizer referência a um verbo, ele é predicativo do sujeito. Se o predicativo fizer referência a um substantivo, ele vai ser, então, predicativo do objeto. Esse conteúdo a gente vai estar vendo um pouco mais à frente. Recapitulando.
Analise as frases e classifique o tipo de sujeito e predicado. Comprei jornais, Aline chegou cansada, Carmen e José estão cansados. Vamos entender como fica. Bom, analisando aqui a primeira frase, temos comprei jornais. Nesse caso aqui, o sujeito está oculto. Eu sei que fui eu que comprei, dá para perceber, mas o sujeito é oculto aí. O predicado é verbal porque comprei é um verbo de ação. Aline chegou cansada. O sujeito é simples porque só tem um elemento, Aline. Chegou cansada é o predicado. Nesse caso, o verbo nominal porque tem o verbo chegar e diz como ela chegou. Então, chegou cansada. Por isso, o predicado verbo nominal. Carmen e José estão casados. Sujeito composto, Carmen e José, e estão casados é o predicado nominal, porque estão, o verbo estar é um verbo de ligação. Segunda questão. Analise as frases abaixo e classifique pelo tipo de predicado. A secretária saiu, a secretária estava atrasada, a secretária saiu atrasada. Vamos entender como fica aqui. A secretária saiu. Saiu é um verbo de ação. Então, que predicado é esse? Predicado verbal. A secretária estava atrasada. Esse estava é verbo de ligação. Por conta disso, o predicado é nominal. O seu complemento, atrasada, como é que se chama? Predicativo do sujeito. Então, todo complemento de um verbo de ligação é o predicativo do sujeito. E a classificação do predicado, predicado nominal. A secretária saiu atrasada. Veja que aqui nós temos a junção, tanto da frase A como da frase B. A informação que ela saiu, um verbo de ação, mais o predicativo do sujeito, indicando o estado que ela estava atrasada, certo? Então, a secretária saiu atrasada. Aqui nós vamos ter um verbo de ação, mais o predicativo do sujeito, formando assim o predicado verbo nominal. Bom, na questão 3, nós temos junte os predicados abaixo e forme frases com predicado verbo nominal. João chegou, João está feliz. Marta e Antônio voltaram da festa. Marta e Antônio continuavam cansados. Então, vamos ver que temos frases com predicado verbal e nominal e a junção delas vai formar o predicado verbo nominal. Vamos ver como isso acontece. Temos a letra A. João chegou. João está feliz. João chegou, chegou é verbo de ação. João está feliz, está é verbo de ligação. Então, nesse caso aqui, nós temos um predicado verbal, João chegou. João está feliz, predicado nominal, porque aqui, nesse caso, está é verbo de ligação. Essa junção vai dar João chegou feliz. Então, chegou o verbo de ação mais o predicativo do sujeito, que é o complemento do verbo de ligação. Unimos, então, as duas frases acima, transformando o predicado em verbo nominal. Vamos ver o exemplo B? Marta e Antônio voltaram da festa. Voltaram, verbo de ação, predicado verbal. Marta e Antônio continuavam cansados. Continuavam, verbo de ligação. Então, por isso, o predicado nominal. Vamos ver essa junção como fica? Marta e Antônio voltaram cansados da festa. Então, aqui nós vamos ter o predicado verbo nominal. Verbo porque tem o verbo voltaram e nominal porque tem informação desse verbo cansados. Observe que é a junção dessas duas frases acima. Tá bom? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima e bons estudos!